O documento Jovem Pan fala sobre a crise global dos refugiados, uma realidade que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Você vai acompanhar os desafios enfrentados por esse povo e as soluções necessárias para encarar essa emergência humanitária. Uma fuga que aumenta a cada ano. Pessoas que deixam suas nações em busca de paz em outro país. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, a crise humanitária dos refugiados é a pior do século. Mais de 120 milhões de pessoas em todo o mundo são deslocadas à força de suas casas em razão de conflitos, perseguições ou uma grave e generalizada violação dos seus direitos humanos. É mais ou menos como se fosse assim, metade da população brasileira refugiada. A gente, para traçar um paralelo, é muita gente, né? Esse número tem aumentado uma média de 8% cada ano. Em uma década, esse número dobrou. A gente pensar, estamos em 2024, por volta de 2013, eram 51 milhões de refugiados. Então, ele mais que dobrou esse número. E o que ocasionou esse cenário, né? É basicamente as grandes guerras em torno do mundo, guerra civil. Esse número dobrou, mas tem 3 países que concentram a maior parte dos refugiados, que são o Afeganistão, por causa da guerra civil, Venezuela, por causa dos conflitos internos, né? E Síria. Segundo a Acnur, Agência das Nações Unidas para Refugiados, o aumento foi de 8% em relação ao ano anterior. Se todas essas pessoas vivessem atualmente em um mesmo território, elas formariam o 12º país mais populoso do mundo. É importante nós indicarmos aquilo que significa ser um refugiado, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que esse conceito traz. Então, refugiado é aquela pessoa que, por um fundado temor de perseguição, então ela tem um medo, ela tem um medo muito grande, né, pela sua vida e pela sua liberdade. Né? Esse medo se dá muitas vezes por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo social específico ou opinião política, e ela não pode ou não quer se valer da proteção do seu país. Então nós estamos falando de pessoas que sofreram, né, questões, violações de direitos humanos, ou que estão em situações de conflito, de guerra, e muitas vezes não podem retornar, não têm a segurança de poder voltar para o seu país sem que a sua vida e a sua liberdade estejam em perigo, e por isso elas são forçadas a se deslocar do seu país para outro lugar. Então esse forçado, né, é que faz esse refugiado, essa pessoa ser considerada refugiada. A cada minuto, pelo menos 20 pessoas têm que deixar tudo para trás para escapar de conflitos, diz a ONU. Para proteger essa pessoa, né, que sai do seu país de origem, que é forçado a abandonar a sua casa, forçado a abandonar o seu lar, forçado a abandonar a comunidade na qual ela vivia, as pessoas que ela amava, que essa legislação internacional vem dessa forma proteger essas pessoas, né? No Brasil, a Lei 9474, que é uma lei de 1997, incorpora esses direitos, né, o direito de não ser devolvido do país onde a sua vida está em risco, e vem trazer alguns elementos muito importantes, né, da forma como o Brasil deve acolher, né? Ele incorpora, então, todos esses direitos, incorpora de alguma forma a proteção que já vinha trazida pela legislação internacional e amplia, né, para garantir, previsto na Constituição Federal, que o refugiado vai ter o direito a todos os direitos sociais e econômicos, né, que qualquer pessoa, qualquer brasileiro vai ter. O artigo 5º da Constituição vem trazendo isso, os direitos e garantias para brasileiros e para estrangeiros sem discriminação. E o número de refugiados no Brasil aumenta devido à abertura da fronteira de Roraima e Venezuela no ano de 2018. E em seu relatório anual, o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados aponta que os deslocados aumentaram pelo 12º ano consecutivo, como uma consequência da guerra em Gaza, no Sudão e em Mianmar. O diretor do Acnur alerta que o confronto tem que parar de ser o motor dos deslocamentos em massa. Mas esta incapacidade de fazer a paz, que é característica da nossa época, está realmente tendo um pesado impacto sobre milhões de pessoas. Todos os anos, milhões a mais. 114 milhões foi a tendência do ano passado. Agora 120 milhões e está aumentando.
O mundo tem quase o triplo de pessoas deslocadas do que o número registrado em 2012. E a quantidade atual é equivalente à população do Japão. Não há dúvida de que a questão dos refugiados pelo mundo tem aumentado substancialmente, particularmente em razão dos inúmeros conflitos que nós vemos pipocando em várias partes do mundo. Conflitos domésticos, como a gente observa, por exemplo, no caso da Síria, com guerras civis que têm sido extremamente preocupantes porque elas tendem a alongar-se muito tempo e a deteriorar substancialmente a condição das populações, e também guerras entre países, como nós observamos na questão da Ucrânia e da Rússia, que foi responsável pela migração forçada de milhões de ucranianos para o remanescente do continente europeu. E essa situação é grave e ela tende a piorar à medida que estes conflitos não conseguem ser resolvidos de uma maneira que seja pacífica. E o grande desafio sempre é que não importa a natureza do conflito, seja doméstica ou com uma guerra com outro país, o que nós observamos é que o processo de reconstrução destas nações tende a ser muito vagaroso. E o grande desafio deste processo inteiro de reconstrução é que cria aí uma quantidade enorme de pessoas desalentadas que não veem no país onde estão, naquele momento, a possibilidade de melhorar a sua condição de vida. Então, o conflito presente e a expectativa negativa com relação ao futuro são certamente duas molas propulsoras deste processo de imigração e de refugiados que nós observamos internacionalmente. O assunto refugiados tem chamado a atenção no mundo inteiro. Nas Olimpíadas, 37 atletas representaram a população mundial deslocada. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, disse que é um momento importante para lançar luz sobre a crise que assola o planeta. A chefe da missão olímpica fala das dificuldades de um refugiado. E hoje esse povo de luta está nas Olimpíadas com muita resiliência. Para mim, a seleção olímpica de refugiados e os integrantes hoje selecionados já são vencedores, porque sei o quanto é difícil ser refugiado. São muitos desafios, muitas dificuldades, mas não desistimos e queríamos para continuarmos tão fortes quanto pudermos. E agora que estamos nos Jogos Olímpicos, representamos a equipe olímpica de refugiados em Paris. Amir, que fez parte da equipe olímpica de ciclismo, diz que todos já são vencedores, só pelo fato de participar do evento esportivo. Em primeiro lugar, quero dizer que todos são vencedores, quer você esteja no time ou não. Você deve estar orgulhoso. Obrigado, senhor presidente, por esta grande oportunidade. De acordo com a agência internacional, 73% dos refugiados e dos deslocados pertencem apenas a 5 países. Afeganistão, Venezuela, Ucrânia, Sudão do Sul e Síria contam com o maior número de pessoas que deixaram os lares para tentar a vida melhor. A Síria ainda é a fonte da maior crise de refugiados do mundo, com 13,8 milhões de pessoas deslocadas dentro e fora do país até o final de 2023, devido à guerra civil que começou há 12 anos. A questão da Síria é extremamente complexa, porque nós observamos uma guerra civil que tem aí o objetivo de retirar do poder Bashar al-Assad, que é considerado pela população como um ditador e que tem ali sido extremamente violento com o seu próprio povo. No entanto, ainda assim existem segmentos da sociedade síria que apoiam Bashar al-Assad, existe apoio internacional, e nós vemos também que as sanções que foram impostas à Síria não funcionaram efetivamente. O presidente Barack Obama estabeleceu até mesmo uma linha vermelha caso fossem utilizadas armas químicas contra a própria população, e quando isso ocorreu, nada foi feito. Então a situação da Síria vem deteriorando, ela já não é nova. No entanto, o que nós observamos é que existe aí uma tentativa
por parte dos países do Golfo, em particular, de incluir a Síria dentro deste processo internacional como forma de tentar resolver, por meio da inclusão e não mais por meio de sanção, a Síria dentro desse contexto internacional e, a partir daí, tentar resolver-se esta situação. Porque a crise de refugiados da Síria cria enormes problemas regionais e muitos destes problemas e muitos destes migrantes, muitos destes refugiados, eventualmente baterão as portas da Europa, que é um continente que enfrenta enormes problemas econômicos, particularmente em razão da guerra na Ucrânia. Nos últimos ataques, 12 jovens com idades entre 10 e 16 anos foram mortos quando um foguete disparado do Líbano atingiu um campo de futebol, que provocou temores renovados de uma escalada no conflito entre Israel e o grupo armado libanês Hezbollah. Um grupo religioso se reuniu para homenagear as vítimas. Existem centenas de campos de deslocados no noroeste da Síria, controlado pelos rebeldes. Cresce o número de famílias empobrecidas, que lutam para sobreviver, principalmente porque falta comida e água por aqui, como conta esta mulher de 32 anos. Cada vez que o caminhão-pipa chega, uma vez por semana, eu encho todos os barris, porque não tem caixa d'água e não tenho dinheiro para comprar uma. É por isso que encho os galões e, quando eles acabam, tenho que caminhar até o fim da rua para restabelecê-los e fornecer água potável para meus filhos. E se eu usar nosso único balde de água, não teremos mais o suficiente para beber à noite. E um fator chave por trás do aumento dos números globais foi a guerra civil no Sudão, onde quase 11 milhões de pessoas fugiram de suas casas até o final do ano passado. Os confrontos violentos são entre as Forças Armadas Sudanesas e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido. A situação no Sudão é muito complexa, não é? E não é somente no Sudão. No próprio Sudão do Sul também existe uma situação histórica que tem gerado também conflitos de natureza doméstica que, de alguma forma, se espalham para a região. Mas o conflito no Sudão tem sido responsável aí por mais de 150 mil feridos, mais de quase 20 mil mortes ao longo do processo e uma instabilidade que tem basicamente gerado uma situação complexa, particularmente num país que tem poucos recursos, em razão do número de refugiados e de pessoas que vivem no país e que não têm ali nenhuma condição de viver de uma maneira apropriada. Então, o conflito no Sudão se arrasta já há algum tempo, tanto em ambos os países, mas o que nós vemos é que aquilo que acontece, particularmente no Sudão, tem ali crescido de uma maneira substancial e preocupante, porque isto, de alguma forma, desestabiliza aquela parte da África e, necessariamente, muitos destes sudaneses, aqueles que tiverem capacidade, eventualmente migrarão para outras partes do mundo e certamente o continente mais afetado sempre nestes conflitos, particularmente em razão da proximidade geográfica, é a Europa. Então nós observamos que o Sudão tem dificuldades que se arrastam aí há bastante tempo e que mais ou menos até foram esquecidos globalmente falando, em razão da falta de atenção que tem sido dada para esta enorme crise de natureza humanitária que existe e que o país enfrenta. Filippo Grandi, chefe dos refugiados da ONU, pede pelo fim da guerra no Sudão. Escolhi estar nesta região durante essa semana importante para nós, a semana em que celebramos o Dia Mundial do Refugiado, porque o Sudão do Sul e o Sudão são dois países ligados pela história e ambos acolheram refugiados do outro país devido aos múltiplos conflitos que afetaram
todas as pessoas aqui. No centro dos confrontos estão dois homens: o líder militar do Sudão, Abdel al-Burhan, e o comandante paramilitar Mohamed Dagalo. O conflito em curso tem arruinado as vidas das pessoas, enchendo-as de medo e perdas. Ataques contra civis e violência sexual e de gênero relacionados ao conflito continuam sem cessar, violando o direito humanitário internacional e os direitos humanos. Para os especialistas, o crescimento que se deu de 8% na população refugiada entre os anos de 2022 e 2023 mostra que os conflitos armados hoje existentes no mundo estão mais duradouros. Conflitos e crises de natureza humanitária existem já há muito tempo ao longo da história. Nós vemos aí que houve no passado muitas movimentações de populações em razão da situação econômica deteriorada. O próprio processo de colonização das Américas é resultante de uma série de problemas enfrentados pelo continente europeu, na questão da fome, na questão de guerras, em outros aspectos que fizeram com que milhões de europeus saíssem do continente e fossem aí espalhar-se pelo Novo Mundo, pelas Américas, pela Oceania e também no próprio continente africano. Então, esse tipo de situação de diáspora é uma coisa que existe aí já há muito tempo ao longo da história. No entanto, nos últimos anos, o que nós temos observado é que, acreditando-se que os conflitos tenderiam a diminuir em sua proporção, o que nós vemos é que esses conflitos expandiram, cresceram e, de alguma forma, eles diminuíram o seu tamanho a distritos, talvez a países com situações domésticas complicadas, mas esta situação tem levado aí a um crescimento enorme no número de refugiados pelo mundo. E nós observamos que muitos desses refugiados buscam novas condições em razão basicamente de 3 problemas que enfrentam domesticamente. Em primeiro lugar, uma situação política instável, uma guerra civil ou uma economia em deterioração, em franca deterioração. Estes 3 elementos são certamente as molas propulsoras que têm aí se espalhado pelo mundo nesta situação complexa que nós observamos do incremento do número de refugiados. No ano passado, mais de 6,4 milhões de pessoas fugiram do Afeganistão em busca de uma vida melhor após a tomada do poder pelo Talibã em 2021. Na Venezuela, mais de 7 milhões de pessoas deixaram o país após o colapso da economia nacional, sob o presidente socialista Nicolás Maduro, que está no poder desde 2013. E não se aceitará com as leis nacionais que se pretenda usurpar novamente a presidência da República. A grande maioria está na Colômbia, nos Estados Unidos, na Espanha, no Equador e em outros países latino-americanos, como o Brasil. Esses 3 países, Afeganistão, Síria, principalmente 6 milhões e meio, Afeganistão 5,2 milhões e Venezuela 5,2 milhões, concentram 67% dos refugiados. A isso se acrescenta um número considerável de ucranianos também. Então, ucranianos, a gente está acostumado a ver refugiados provenientes do Oriente Médio e da América Latina, né? E a Ucrânia não, um caso de refugiado proveniente de um país europeu, né? Então, por que as pessoas são refugiadas e são tratadas pelo Acnur, que é o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos e para a Proteção de Refugiados? Basicamente por causa de conflitos internos, guerras civis, guerras com outros países, eventualmente, também provocam um grande número de refugiados. Então, a nossa situação hoje é do maior número de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, que foi um evento que, claro, impactou o mundo inteiro, e esse evento, então, ele causou grandes ondas de refugiados do mundo inteiro, naturalmente, porque é um conflito que atingiu todo mundo, por isso que se chama de guerra mundial, né? E esses são conflitos localizados, que causam esse grande deslocamento.
Existe um mito, e as pessoas tendem a imaginar, porque a gente vê as imagens na TV, que os refugiados se destinam a países ricos, a Europa ou Estados Unidos, ou outros países ricos, como Japão, China, etc. Né? Mas não, na verdade, 70% dos refugiados vão para países pobres. Eles ficam em países vizinhos. Não é à toa que na Venezuela, por exemplo, na Colômbia, está a maior parte dos refugiados venezuelanos. País vizinho, mesma língua, eles se deslocam para lá. No caso da Síria e Afeganistão, eles também vão para o Irã, vão para países próximos. Então, apenas 30% dos refugiados vão para os países ricos. O que derruba aquele mito dos países ricos que impõe uma série de barreiras aos refugiados. Este venezuelano conta que tenta deixar o país, mesmo com medo do que pode acontecer durante a travessia. Sofremos muito, não é fácil. Não é fácil chegar até aqui, sobretudo por causa dos cartéis das autoridades de imigração, da polícia, o exército. Eles nos tratam muito mal. A polícia, o exército, nos tratam demasiado mal. Muitas pessoas do país vizinho encontram no Brasil um lar. Trabalhando assim em parcerias é sempre uma forma com que o Acnur consegue, né, apoiar cada vez mais refugiados que estão aqui no Brasil e em outros lugares, né? Mas falando aqui especificamente do Brasil, é importante ver como essas parcerias com organizações da sociedade civil, com órgãos de governo, com o empresariado, elas vão trazendo novos frutos, né, de forma a garantir que essas pessoas estejam no mercado de trabalho, mas também que elas possam entrar na universidade, que elas possam estudar. O país é acolhedor para pessoas de outros lugares do planeta, mas recebe apenas 2% dos refugiados, segundo o Acnur. Dados indicam que 731 mil refugiados vivem no Brasil, a maioria venezuelanos, seguidos por haitianos e cubanos. No total, o Brasil recebe refugiados de 163 países. Não há dúvida de que a questão venezuelana é de particular interesse para o Brasil, porque nós compartilhamos uma faixa territorial de fronteira muito grande e esta faixa tem sido aí um ponto poroso da fronteira brasileira, justamente por onde uma quantidade enorme de imigrantes venezuelanos vem para o Brasil fugindo da situação econômica causada pelo regime de Nicolás Maduro. Nós observamos este movimento crescente de imigração. Nota-se isso em várias cidades brasileiras, onde nós já observamos grupos venezuelanos. Obviamente, alguns ficarão no Brasil, outros pretenderão migrar para outros mercados, como Estados Unidos ou Europa, onde a situação econômica é melhor e diferenciada, mas com certeza o Brasil é um ponto importante de entrada para esses cidadãos que estão fugindo da situação política e econômica do país. O Brasil tem aí, ao longo dos anos, desenvolvido a Operação Acolhida, no sentido de dar a esses refugiados as condições necessárias para que tenham empregabilidade no Brasil e que possam, de alguma forma, adaptar-se rapidamente às novas condições. Nós sabemos que a questão dos refugiados é extremamente impactante, economicamente falando, particularmente nessas regiões que não estavam preparadas para esse fluxo migratório. Nós vemos que os governos geralmente têm vários problemas no processo de construir as habitações temporárias ou mesmo criar condições econômicas para que estes migrantes tenham aí uma possibilidade de vida melhor. Mas com certeza o Brasil e a situação da Venezuela retratam muito claramente o grande desafio da questão dos refugiados que nós enfrentamos pelo mundo. Outro motivo para os refugiados virem para o Brasil é o fato das fronteiras da Europa e dos Estados Unidos estarem fechadas. A única coisa que eu pediria é que eles, o governo dos Estados Unidos, nos dessem uma chance, porque temos famílias, filhos para sustentar. Não viemos aqui por prazer. Se tivéssemos tudo o que precisávamos, não iríamos.
Para William Laureano, associado de proteção do Acnur, o país historicamente tem tido uma política de asilo de proteção internacional muito aberta. Pedir asilo é um direito fundamental de toda pessoa. Então qualquer pessoa pode ter o direito de pedir e de gozar do direito de asilo. É o que está previsto no artigo 14 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que é um tratado internacional aceito pela maior parte dos países e que foi, então, desenvolvido logo no final da Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma, a questão do refúgio está previsto em lei. Então tem um tratado internacional, que é a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, um documento de 1951, que vem trazer exatamente quem é esse refugiado, essa definição, quais são os direitos, quais são as garantias, entendendo, né, que essas pessoas, exatamente por terem sofrido essa violação de direitos humanos, eles não podem, então, viver dessa forma. Outra crise é a do Haiti, devido à perene instabilidade política, à pobreza e à violência das gangues, que tomaram conta de grandes partes do país. Em Porto Príncipe, famílias ocupam edifícios públicos enquanto existe uma onda de violência. Desde que a crise eclodiu no final de fevereiro, a população não tem para onde ir. Essa mãe de 38 anos diz que vive com medo. Tiroteio acontece a todo momento. Você não vê como eles estão atirando aqui? Ontem fui ao mercado e tive que voltar. Parei no cruzamento e fiquei com medo. Não só a polícia estava atirando, eles também estavam atirando gás lacrimogêneo. Estou realmente assustada. Cerca de 690 mil haitianos fugiram, mas muitos fizeram isso há anos ou décadas, após o devastador terremoto de 2010 e outras catástrofes naturais. Eles foram para a América do Sul, especialmente no Chile e no Brasil. Ou seja, outro fator que tem ajudado a aumentar o número de deslocados no mundo envolve eventos climáticos extremos. A questão dos refugiados ambientais na face do planeta, ela é um problema seríssimo. Primeiro porque você tinha refugiados ambientais por causas naturais, como, por exemplo, terremotos, como maremotos, como erupções vulcânicas, não é? Então, por exemplo, o terremoto do Haiti deslocou 500 mil de pessoas, dos quais muitos vieram para o Brasil. Na Síria, houve um terremoto em 2023 que deslocou 5 milhões de pessoas, ou seja, você tem um número sempre crescente de eventos extremos agora por conta das mudanças climáticas que passaram a contribuir para essa situação. Então hoje os refugiados ambientais, além de serem os refugiados que já eram atingidos por eventos climáticos naturais, ditos naturais, como terremotos, erupções vulcânicas, etc., agora você tem uma consequência contínua pelo aquecimento global, o que significa que o problema da migração aumentou extraordinariamente e tende a ser o grande problema humanitário a ser equacionado no futuro. A questão climática também vem se impondo e fazendo com que pessoas tenham que deixar os seus locais de origem em razão de desastres naturais. As mudanças climáticas, elas têm ocorrido num ritmo maior do que era esperado. Então, cada vez mais o planeta se aquece. Isso leva a um outro fator, que é o impacto que isso gera para as populações. Então, cada vez mais você tem populações mais atingidas por inundações, por calor extremo, por elementos que não existiam antes na série histórica dos eventos que afligiam a humanidade. Então, a questão é, nós estamos diante de um novo problema de aumento de refugiados climáticos, de grandes populações que são obrigadas a migrar em função da instabilidade climática, seja por inundações, seja por calor extremo, ou seja, pelos efeitos adversos do clima. E o pior é que esses eventos atingem principalmente as populações mais vulneráveis, não só economicamente, mas também, por exemplo, as pessoas mais idosas. O assunto é novo na pauta dos direitos de pessoas refugiadas e ainda não foi reconhecido pela ONU e suas agências como a Acnur.
Com o aumento exponencial de territórios afetados por desastres provocados pelas mudanças climáticas, o conceito de refugiado é ampliado para incluir também o grupo populacional forçado a fugir para salvar a vida diante de uma tragédia ambiental. O Brasil figura entre os 6 países com maior número de pessoas deslocadas por conta de desastres naturais. O país registrou 745 mil deslocados, atrás apenas da China, Filipinas, Somália, Bangladesh e Mianmar. Segundo especialistas, este ano o número será ainda maior por conta das fortes chuvas que atingiram gravemente 461 municípios no Rio Grande do Sul. O Brasil passa a enfrentar agora a fase das migrações internas devido aos eventos extremos. Isso começa claramente marcado pelos eventos do Rio Grande do Sul, onde as inundações deixaram 500 mil de desabrigados. O prognóstico futuro é que o clima no Brasil ele seja alterado e você tenha secas na região norte do país, nordeste, centro-oeste, e mais chuvas na região do sul, o que significa que isso vai gerar uma estabilidade, imprimindo a necessidade de migração de populações. Por exemplo, a questão do calor extremo, é previsto que o Brasil tenha regiões quase inabitáveis em função do aquecimento dessas áreas. E aí você tem que enfrentar alguns elementos que são essenciais à vida, como segurança hídrica, segurança alimentar, o que fará com que um grande número de pessoas no futuro venham a mudar de local. E o local que recebe essas pessoas tem que ter infraestrutura, tem que ter capacidade de atender essas populações, além da população que já atende, que é a população do próprio local, não é? O que nós temos que prever no Brasil, em termos de políticas públicas, é estabelecer um grande programa de mitigação climática e de adaptação climática no sentido de proteger, de guarnecer essas comunidades, não só na questão preventiva, mas também na reparação dos danos, para que as pessoas possam continuar a viver de uma forma adequada a um modus vivendi civilizado, né? Com mínimo conforto e com capacidade de sobrevivência. Então, esse desafio futuro é uma página da história que o Brasil vai ter que escrever. Esse deslocamento em massa, por diversos fatores, representa de fato uma crise do sistema político global, por não conseguir resolver conflitos que acabam perdurando ao longo de anos. Uma vida nada fácil, deixar seu país de origem e viver uma nova realidade cheia de desafios. São muitos os enfrentamentos da população refugiada em cada canto do mundo. Milhares de pessoas que foram forçadas a fugir da Síria, por exemplo, para se refugiar no Líbano, agora enfrentam restrições. Como conta esta mulher? Fico assustada quando meu marido e meu filho vêm trabalhar na barraca. Receio que as forças de segurança libanesas possam levar meu filho a qualquer momento. O medo é grande. Ninguém está seguro. Estou profundamente angustiado e sem conseguir dormir depois de ouvir que nos vão deportar. Não temos onde viver lá e não é possível obter alimentos. A nossa terra na Síria tornou-se árida e desprovida de tudo. São pessoas que lutam para sobreviver diante de tanta pressão e caos. Eles encontram muitas dificuldades, até a nível formal mesmo, para conseguir ter acesso a direitos fundamentais, como, por exemplo, o trabalho, né? Eles ingressam no território brasileiro, e aí como é que eles vão se sustentar? Aí, para conseguir um emprego, se eles não estão em situação regular, obviamente que é muito mais difícil de conseguir um emprego. Então, eles acabam muitas vezes tendo que se submeter a trabalhos subhumanos, até mesmo a trabalhos em condições análogas a de escravo. Ganham salários ruins, não têm as condições de segurança observadas, não conseguem ter subsistência com aquele emprego.
muitas vezes se submete a essa situação, a condição análoga de escravo, muitas vezes acabam tendo que se submeter a situações de exploração sexual, prostituição e outras situações. Então, por conta desses entraves formais, né, que muitos deles, às vezes, ingressam no país em situação irregular, é essa questão do emprego. E outras questões também, né, o acesso a uma alimentação adequada, o acesso à saúde, o acesso à moradia. Então, eles têm dificuldade de ter os direitos fundamentais, saúde, educação, moradia, trabalho, alimentação, tudo isso eles têm dificuldade de efetivação desses direitos fundamentais. Consequentemente, se uma pessoa não está conseguindo ter acesso aos direitos fundamentais, né, acaba virando uma bola de neve. Ela vai tendo os seus direitos violados, ela vai adoecendo, ela vai cada vez mais, muitas vezes, entrando numa condição de pobreza, entrando numa condição de adoecimento físico e emocional. A vulnerabilidade psíquica chama atenção nesse cenário de dificuldades. De início, a confiança, assim como a nossa, entre nós brasileiros, já é com o tempo, né? A gente está lidando por alguém que sofreu, né? Que tem medo. Né? Eu tenho uma frase que eu brinco, cão, não é minha, né? Mas eu uso. Cão mordido por cobra tem medo até de minhoca, né? Então, você já chega num ambiente com medo de tudo que vai acontecer, das incertezas. E como população, né, população leiga, que não tem realmente ali um médico, um psicólogo, né, pode oferecer alimento, né, a maior barreira também aí que a gente tem é a fome. Se eles vêm sem recurso financeiro, a gente está diante de questões de fome, né? Então acolher, doar alimentos, talvez um teto, isso a gente está falando de coisas básicas. Tem gente que vai para outro lugar com a roupa do corpo e mais nada, né? Então a gente está vendo que tem um bebezinho ali, a gente pode doar. Depois disso, eu sou leigo, o que eu posso fazer? Tentar localizar uma equipe, né, de saúde social, que são os assistentes sociais, né? Então, podemos localizar a equipe de assistente social, informar, olha, percebi que aqui no meu bairro chegou uma família de refugiados, né? Uma família de refugiados, o que eu posso fazer? A equipe profissional preparada já vai ter maiores recursos, né? Então, são ajudas que a gente pode dar. E a marginalização que essas pessoas sofrem por todo mundo e no nosso país é imensa, né? Pensa que a gente já vive uma falta de recurso para todos que moram no mesmo território, né? Entre brasileiros, por exemplo, a gente já tem as questões. Imagina um terceiro ali, chegando alguém que não fala o idioma, que muitas vezes está na rua, em condição de morador de rua, né? Então, assim, essa marginalização, ela realmente exclui, colocam eles fora da sociedade, né? As pessoas chegam em outros países sem planejamentos prévios, devido à emergência de partir. Nesse sentido, a psicologia é essencial no acolhimento. Promove acesso à saúde mental e colabora para a integração que visa a garantia de direitos, a emancipação e a liberdade. A maioria dos refugiados, né, a gente observa que não tem tanto esse planejamento que a gente está conversando aqui, né? Não tem essa organização. A pessoa, se é uma guerra, a pessoa precisa sair correndo, por exemplo, né? Não tem como ela se organizar, ela não tem tempo para escolher o destino, né? Ver, eu falo inglês, vou para um destino que fala inglês, eu vou ser melhor aceita nesse país. Não tem essa escolha de fato, né? O refugiado, na maioria das vezes, ele está lutando por sobrevivência. Então, ele ainda, na escolha do lugar, para onde ele vai fugir, para onde ele vai correr, ele não tem essa organização, essa clareza, ele não elaborou muito o que ele está deixando. Ele está pensando para onde ele está indo e como ele vai sobreviver, né? Depois, de fato, que ele chega e se vê em terra firme, vamos dizer assim, aí ele começa a elaborar isso, né? O que eu deixei para trás? Né? Aí vem as dores, essas dores que você me perguntou, ela é um segundo plano. De início, a pessoa precisa lutar pelo instinto de sobrevivência. Cada um que pede socorro para uma nação carrega traumas e dores.
A ansiedade é um dos principais, né, transtornos que o refugiado sofre durante o processo de elaboração de um novo local, né, e deixada de sua terra. Mas não só ela, né? Você falou da ansiedade, mas a gente tem muito importante, não pode deixar de falar, do TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, né? Esse é o número 1 aí, né? Como transtorno mais comum encontrado nos refugiados. Né? Então, em primeiro lugar, tá aí. Só para a gente trazer quais são os problemas mentais, né? As doenças, os transtornos que vêm junto com essa imigração forçada, né? Então, primeiro a gente tem o TEPT, em segundo a gente tem a ansiedade que você mencionou, junto com a depressão, né? Que é esse medo, o que vai acontecer, né? Será que eu vou conseguir me adaptar nesse novo lugar? Normalmente a rede de apoio que eles encontram não são os moradores locais do novo lugar, e sim os refugiados que vieram juntos, né? Eu já estive com alguns, inclusive, pacientes refugiados, e a maior rede de apoio que eles encontram são pessoas que deixaram o país também junto com eles, que estão passando pela mesma situação, né? Estão com sofrimento parecido, o sofrimento ele nunca é igual, né? Cada pessoa elabora o trauma de uma maneira diferente, mas são as pessoas mais próximas para acolher, né? Até porque, por exemplo, um refugiado egípcio, ele nem sempre vai chegar num lugar que fala a língua dele, né? Então, por mais que tenha uma assistente social, que tenha uma equipe de psicologia, né? O que é raro a gente ter tão disponível, tão fácil assim, mas se ele consegue, a primeira barreira que ele enfrenta é a barreira linguística, por exemplo. A Acnur, Agência da ONU para Refugiados, conduziu processos de estudo e diálogo sobre diferentes recortes temáticos, como emprego e renda e saúde. O Estado, portanto, ele é fundamental, não só porque é o Estado que acolhe, né, por meio das fronteiras que passam os refugiados, mas também para ter esse olhar diferenciado, para poder verificar as condições dessa pessoa, as condições específicas que esse refugiado tem ao chegar no país, né? Sabendo que ele vem numa situação de violação de direitos humanos, né? A legislação brasileira ela tem direitos específicos, direito de não precisar apresentar a documentação do país de origem, porque o país de origem é o país de insegurança, é o país que comete essa violação de direitos humanos muitas vezes, né? O direito também de facilitação da revalidação dos diplomas, né? Para garantir, é claro, que o refugiado possa ter essa integração local de forma mais fácil, né? O refugiado que chega, ele já tem um documento de identificação, ele vai ter a carteira de trabalho, ele vai ter o CPF, garantindo assim que ele possa ter mais facilmente, né, o direito de abrir uma conta bancária, o direito de trabalhar. Direitos que muitas vezes demoram. Uma cena não rara de se ver é um refugiado sem moradia, alimentação, em situação de emergência. Há instituições que trabalham, por exemplo, a Defensoria Pública da União, outras instituições que trabalham objetivando aí melhorar, objetivando salvaguardar os direitos humanos dessas pessoas refugiadas que estão em situação de refúgio, exatamente para, acredito que um dos primeiros passos é permitir com que elas tenham acesso aos direitos fundamentais que não podem esperar, como, por exemplo, saúde e alimentação, né? Para que elas não virem, por exemplo, não venham a se tornar população de rua, né? Então, saúde e alimentação. E uma vez visto esses direitos fundamentais, saúde e alimentação, regularizar a situação jurídica daqueles que ainda não estão regularizados, para permitir que tenham acesso a outros direitos, como, por exemplo, a empregabilidade digna, né? Formalizada e digna. O acesso à educação de qualidade também é um problema grande. Em escala global, há um grande número de crianças e adolescentes refugiadas que não estão matriculadas em instituições de ensino. Nós temos um projeto chamado Cátedra Sá de Vieira de Mello, um projeto entre o Acnur e hoje mais ou menos 45 universidades que têm apoiado o ingresso facilitado desses refugiados, né? Entendendo exatamente isso, né? Que essas dificuldades podem se tornar fortalezas, né, para o ensino e para trazer essa nova visão de mundo, essas visões diferentes, né? Essas universidades, na sua grande maioria, têm bolsas de estudo, têm editais específicos para a entrada de refugiado, para que ele possa também, a partir do ensino universitário, facilitar o ingresso, ter um trabalho melhor, salários mais altos. Qualidade de vida é o que essas pessoas mais querem.
Segundo esta psiquiatra, muitos fogem para conquistar tudo que perderam. Quando a pessoa está em fuga, né, o refugiado, ele está fugindo não como um imigrante qualquer, ele está fugindo por algum problema, né, e buscando um novo lugar que pode ou não ser a casa dele pelos próximos tempos. É tudo uma incerteza, né? Então, a cabeça dele, de início, ele está pensando em sobreviver, é um instinto de sobrevivência, né? Então, é muita incerteza. Como que vai ser o caminho para onde eu estou indo? Né? Será que eu vou chegar com vida? Será que eu vou passar fome? Né? Quando esse refugiado está deixando para trás, que acontece grandemente, família, né? Tá levando criança, não tá levando? Tudo isso é uma preocupação, né? Então, realmente, é uma cabeça que de início está muito bagunçada, né? Ela está bagunçada pelo medo, por incertezas, por uma dor enorme, né? E aí vai começar a ser elaborada a questão mental do refugiado aí. Para atender quem está pronto para mudar de vida, são necessárias políticas públicas e o fim do preconceito. Por isso que é importante a gente ter políticas públicas, né, de acolhimento dessas pessoas. E além, outro ponto importante, além da questão que eu falei de dificuldade de acesso aos direitos fundamentais, tem também a questão da preconceito, né, que a gente chama tecnicamente de xenofobia. Então a pessoa ela ingressa no território e muitas vezes ela sofre essa xenofobia, principalmente aí porque às vezes as outras pessoas, né, os nacionais daquele país, daquela localidade, eles enxergam essas pessoas refugiados como um problema social, né, questões aí, eles vieram ocupar nossas vagas de emprego, eles vieram utilizar do nosso serviço público de saúde, eles vieram... Então acaba havendo essa rejeição, esse preconceito, essa xenofobia, com que faz com que as pessoas refugiadas sofram ainda mais uma situação de violência. Sofrer é uma palavra que não cabe na instituição ADOS. Aqui o local acolhe os refugiados e mostra o caminho para seguir uma nova história. A gente vem desempenhando esse trabalho, vai para 14 anos agora, em outubro desse ano. A gente tem um foco no processo de integração local, de refugiados, solicitantes de refúgio e outros migrantes em situação de deslocamento forçado que chegam aqui na cidade de São Paulo. Marcelo conta que a missão da ONG vai desde a proteção do indivíduo até o momento onde é possível voar sozinho. Nesse processo, a gente está amparado num tripé. O primeiro deles é um programa chamado Acolhimento e Proteção. Nesse programa a gente cuida de toda a parte de regularização migratória. Então esse pessoal chega aqui, eles têm direito a ter CPF, carteira de trabalho, protocolo de refúgio, RNM e por aí vai. Então a gente cuida para que eles tenham acesso a esses documentos. E dentro desse mesmo programa a gente também cuida de casos de proteção. Então casos de violência, por exemplo, de preconceitos, de racismo, enfim. Então isso vem para nós e a gente faz os encaminhamentos. Nós não judicializamos casos, mas a gente faz os encaminhamentos para órgãos públicos. Tá? Passado esse processo de documentação, o segundo passo dentro do ADOS é eles terem aulas de português. A gente tem aqui aulas presenciais, aulas online, do módulo introdutório ao intermediário. Então são 3 módulos de 3 meses e meio cada um. É um processo fundamental para que essas pessoas possam se ressocializar, para que essas pessoas possam tecer novas redes de relacionamentos, trabalhar, enfim, voltar a estudar e ter um mínimo de conhecimento em relação ao idioma local. O terceiro e último programa é o de geração de renda. Marcelo Aidu, um dos fundadores do Instituto, conta que o Brasil sempre está de portas abertas para receber refugiados e imigrantes. Com isso, existe uma enorme necessidade de ter estrutura para o acolhimento. O Brasil é um país que está ainda de portas abertas para receber essas pessoas, mas uma vez dentro não tem uma estrutura muito adequada. Tá? Então, historicamente no Brasil,
o processo de integração local de imigrantes e refugiados sempre esteve a cargo majoritariamente de organizações não governamentais, sobretudo de instituições ligadas à Igreja Católica, isso historicamente no Brasil. Então, quando a gente começou a pensar em construir esse instituto, isso em 2008, né? No final de 2008, tinha 2 organizações em toda a cidade de São Paulo. Né? O número de refugiados era muito pequeno, cerca de 3 mil pessoas à época, né? Que é muito pouca gente. Mas só tinha 2 organizações. Alakazen é empresário, mas nem sempre foi assim. Ele saiu do Líbano e veio para o Brasil buscar ajuda. Eu sou filho do palestino, nascido na Síria, a mãe libanesa. Eu veio para procurar uma vida melhor, né? Porque as coisas lá é um pouco difícil. Para buscar uma vida melhor, para melhorar a minha vida. Então, por isso, esse é um caso que me deu força para sair de lá, né? Como eu te falei, eu quero uma vida melhor para mim e para minha família. Como eu sou responsável pela minha família, pelo meu pai, minha mãe, minha irmã, então assim, eu quero que eles vivem, né, uma boa vida, Então isso é um motivo que me deixou também que não me firmar e que tem que sair, porque as coisas lá tá bem difícil, né? Tem trabalho, aquela época que nem falava português, ninguém me aceitava nos lugares, porque eu não falo português, como vou se virar nas lojas e tal. Aí eu trouxe comigo essa agulha aqui, ó. Eu trouxe comigo do Líbano. Lá é a nossa cultura no Líbano. A gente vende café na rua, andando com esse agulha, quente, aí vendendo café na rua. Então eu peguei 2 desses aí comigo no Líbano. Aí eu falei, qualquer coisa eu vou me virar, né? Como aqui as pessoas falam que o 25 Centro Brás tem bastante árabes. Então eu já coloquei uma ideia para levar comigo. Aí eu trabalhei vendendo café, vendendo água, colocando água na minha mochila e café na minha mão e andando na rua. O empresário conta que ficou surpreso quando chegou no Brasil. Eu nunca vi um povo como o povo brasileiro. O povo brasileiro me recebeu muito bem. Então, assim, eu não reclamo dessas coisas, não. Do povo brasileiro, não. Eu consegui. Como a gente volta, né? Que você falou que o povo brasileiro... Também o povo brasileiro fez parte pelo meu crescimento, né? Porque o povo brasileiro ajuda também. Como uma vez, eu vou tirar um exemplo. Eu não falava português. Na hora que eu cheguei, eu não falava português. Eu quero ir para a Polícia Federal fazer meus documentos. Então eu estava andando pelo metrô sozinho. Eu não sei como ir, eu estava usando um tradutor do celular. Aí mostrei para um cara, onde eu pego o metrô, o trem para o Lapa. Aí o cara pegou, foi comigo, me levou para a Polícia Federal, me deixou no local e foi embora. O refugiado encontrou o que precisava, pessoas dispostas a ajudar. Eu cheguei no Brasil no final de 2014, eu cheguei, assim, não conheço ninguém, né? Aí cheguei no aeroporto do Guarulhos, aí fui conhecer uma pessoa, ele é árabe, mas ele é nascido aqui no Brasil. Então ele começou com o trabalho ele abriu um restaurante de comida árabe, né? Comecei a trabalhar com ele durante anos. E até encontrei Luciana, né, que ela trabalha com sorvete, né? Aí coloquei a ideia de sorvete árabe com gelato italiano. E foi assim, com a ideia do gelato italiano, que ele empreendeu. Voltar não é por causa que o Brasil não é bom. Por saudade da família ficar longe dele, só.
Mas o resto não, em nenhum momento eu pensei de sair do Brasil. Tô feliz. Não, tô feliz, graças a Deus. Alakazem conseguiu dar um novo rumo para os seus sonhos. O final é feliz, mas nem sempre é assim com quem abandonou a nação para sobreviver. Todos os dias, pessoas escapam de perseguições em seus países e encontram dificuldades em um novo lar. O Brasil sempre está de braços abertos, mas nem todos os países estão dispostos a estender a mão para quem foge do perigo. E a gente fica por aqui. Não esqueça, você pode rever esse e outros programas só acessando o canal do YouTube da Jovem Pan e também o aplicativo Panflix. Um ótimo fim de semana para você e até mais. Realização Jovem Pan News.